Esse é o curso Mineração Massiva de Dados, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará. Essa é a parte 6, análise de enlaces ou link. Vamos agora apresentar o nosso exemplo. É o que no GitHub, né, está mostrando como exemplo 3, né, que é análise de... O que diz então o exemplo 3? Ele vai analisar o tráfego aéreo de aeroportos e linhas aéreas nos Estados Unidos e Canadá. E com o objetivo, né, usar o PageRank, é tentar identificar quais são os aeroportos mais importantes, ou seja, aqueles aeroportos que têm mais conexão, quais são os aeroportos que têm mais pontos de ligação, que é a representação, né, no caso da internet, são as páginas que são mais acessadas, as páginas que são mais referenciadas, são mais utilizadas. A nossa modelagem, a gente vai utilizar os vértices como os aeroportos e as arestas, que vão ser as linhas aéreas. Esse gráfico aqui mostra as linhas aéreas mundiais, né? Mas no nosso caso a gente vai analisar só os voos nessa base de dados de voos dos Estados Unidos e o Canadá. Observação. Ok. No Spark, a gente possui uma biblioteca chamada GraphX, que é uma biblioteca para analisar grafos. Essa API, né, o GraphX, ele possui apenas interface Java e Scala, ou seja, não pode ser usado o Python. Ele só pode ser usado por programas em Java e Scala. O outro problema é que ele também só usa dados no formato RDD, que é o padrão do Spark 1.0. No Spark 2.0, o formato dos dados é no formato chamado data frame. Então, para isso, a gente precisa usar um módulo chamado GraphFrames, que ele aceita, né, recebe dados no formato data-frames. Ele tem uma API Python, onde a gente pode usar um programa em Python, que é a linguagem que a gente está usando nesse curso, né? No entanto, esse GraphFrames é um módulo adicional, que ele precisa ser adicionado na mão no Spark, não está presente na instalação padrão do Spark. Uma outra opção é usar uma biblioteca bastante conhecida do Python, chamada NetworkX, que ela resolve praticamente, faz todas as funções, até mais, né, do que o GraphX do Spark. O único problema é que o NetworkX é uma biblioteca local, ou seja, ela não pode ser distribuída, enquanto os algoritmos do Spark eles podem ser executados de forma distribuída. Como eu disse, né, a distribuição padrão do Spark não possui esse módulo GraphFrames, e a instalação desse módulo digamos assim, bastante sinistra. É um monte de macetes. Levei um bom tempo para conseguir instalar esse módulo GraphFrames e torná-lo utilizável, né? Vamos começar nosso programa aqui, né, com o Find Spark, para a gente localizar, criar todo o ambiente do Spark. As bibliotecas PySpark, para a gente poder ler, né, o Spark Session, o Spark Context, né. A gente carrega a biblioteca GraphFrames, né, que é a API em Python do GraphFrames em escala, né, do módulo. E também estou importando também uma biblioteca chamada PyArrow, que é uma PyArrow, né, que é uma biblioteca para tratamento de vetores, né. Ela produz uma
melhoria na eficiência dos cálculos vetoriais, que nesse caso aqui está usando de grafos, né? Os testes que eu fiz é que se a gente utilizar essa biblioteca PyArrow, a gente ganha uns 10% do tempo de execução de cada script. E aqui também a gente tem o local onde está o dado, né, que a gente vai utilizar, que é o dado das linhas aéreas e aeroportos. Então a gente vai iniciar a sessão Spark, né, daquela forma tradicional, Spark Session, Builder, o Master, né, onde ele faz executado, local, o nome da aplicação, Link Analysis Airlines e Get or Create. E aqui a gente vai também chamar a biblioteca Arrow, né? A gente vai simplesmente colocar Spark SQL Execution Arrow Enable igual a True. Então aqui ele vai habilitar o funcionamento dessa biblioteca Arrow. Além de a gente carregar, quer dizer, na realidade aqui, esse daqui é o módulo escala Java do módulo Arrow. E a gente tem que chamar o módulo Python para chamar esse módulo em Spark. Aí vamos lá então ler a nossa base de dados. Primeiro vamos ler a base de dados de aeroportos, né? O arquivo chamado reachability-meta csv.gz também já está zipado. E ele vai mostrar uma tabela desse formato aqui. Ele tem o Node ID, que é a identificação do aeroporto, o nome, né, que é o nome do aeroporto ou a cidade, né, do local do aeroporto. Também tem um dado que é a população da cidade ou da região e a latitude e longitude do aeroporto. Então a gente faz aqui um show dessa tabela. Aí, então a gente tem aqui várias cidades aqui, Abbotsford, Aberdeen, Abilene e assim por diante. Aí tem a população, latitude e longitude. E vamos também ler as tabelas de voos, que nossa base de dados ele é chamado reachability.txt.gz. Então ele é uma tabela, é um CSV, onde a gente tem from Node ID, quer dizer, que é o Node ID, né, do aeroporto de origem, to Node ID, o aeroporto de distância, e tem aqui um campo, né, chamado peso, né, que na realidade é a distância de um aeroporto para outro, ou seja, o voo, né, ele vai ter uma distância entre eles, né. Aí a tabela tem a aparência aqui, então ele tem aqui do nó 27 para o nó 0. Esses nós aqui são ligados à tabela anterior, né, que a gente mostrou dos aeroportos, né? E aqui tem o weight, né, que é a distância. Eu não sei por que ele está com valor negativo, e eu também não verifiquei qual o significado disso aqui, mas certamente tem alguns que são mais próximos e outros são mais distantes aqui. E agora então vamos construir o nosso grafo, né? Então vamos escolher aqui o nosso vértices, né? Eu vou escolher o Node ID e o name, né? Então quer dizer, vai ser o nome de cada aeroporto. Eu vou renomear, né, essa tabela, né, a coluna, né, de Node ID para ID. E aí então eu vou criar uma tabela nova chamada Airport Name, onde eu vou colocar o Node ID, que é a identificação de cada aeroporto, e o nome da cidade onde ele vive. Então a gente vai ter de onde ele está instalado, né? Então a gente vai criar uma tabela desse formato aqui: ID 0, Abbotsford, Aberdeen, assim por diante. Vamos agora então fazer as nossas arestas, né? Então a gente tem o edge, que vai ser a tabela route, e vai selecionar from Node ID to Node ID. E a gente vai renomear essas tabelas from Node ID para SRC e to Node ID para DST. Então a gente vai ter as nossas arestas, né, nesse formato aqui.
SRC 27, DST 0, 57 0 e assim por diante. E agora então a gente vai construir o nosso grafo. Simplesmente G, que é o nome que a gente deu para esse nosso grafo, GraphFrame, né, que é a nossa biblioteca de grafos, vértice, vírgula, edge, a lista dos vértices e a lista dos edges. Tanto a lista de vértices quanto a lista de edge, elas têm que ter um número. Então, a gente não pode colocar strings. Né? Então, por isso é que a gente teve que converter, usar só o nome, o número de cada, o ID, né, de cada aeroporto. E aqui a gente sobe para colocar a quantidade de vértices e arestas, né? Então a gente tem essa função gVerticeCount, gEdgeCount, mostra que a gente tem 456 aeroportos e 71.959 voos, né, entre esses aeroportos. Vamos calcular aqui, né, o in degree, que é uma taxa, né, de entrada, né, um grau de entrada de cada aeroporto, quer dizer, são os aeroportos que têm mais chegada. Então a gente calcula, né, g degrees, select id e degrees, né, o valor do degree. A gente vai juntar o nome do aeroporto, né, baseado no id, né, e listar o nome e o grau, e vai ordenar em ordem decrescente, né, dos aeroportos baseado em cima do grau, ou seja, para a gente realmente listar os aeroportos que têm maior número de chegadas. Então aqui a gente viu o primeiro aeroporto que tem mais número de chegada, é o aeroporto de Los Angeles, 886 chegadas. Em segundo lugar vem São Francisco, 871, Las Vegas, Dallas, Chicago e assim por diante. Uma outra função interessante que tem é contagem de triângulos. Triângulo significa o seguinte, é quando você tem 3 pontos onde eles se realimentam. Isso aí pode ser interessante porque você pode contar não apenas os caminhos, os voos diretos, mas também os voos indiretos, né? Que você pode ir da cidade A para a cidade B e depois da cidade B voltar para a cidade C. Então seria um voo, né, com uma escala, digamos assim, né? Então isso aqui pode ser interessante para a gente fazer essa avaliação. E aí, então a gente vai calcular o maior número de triângulos, né, em cada aeroporto. Vai mais ou menos repetir o resultado que a gente teve antes, né, dos inlinks, né? A gente tem Los Angeles com um número maior, 36.684, São Francisco, Dallas, Las Vegas e assim por diante. E agora então vamos calcular o PageRank. A gente dá um nome, né, o result, né, que seria o resultado final, chama a função PageRank, e aí a gente define esse reset probability, né, que é o fator de amortecimento, né? Então é um valor que a gente vai utilizar para cada iteração, né, quanto é que ele pondera, né, os valores, né, para que ele recalcule. E aí depois então a gente tem o valor, né, para a gente limitar esse processamento. Nesse caso aqui a gente tem 20 interações, ou seja, a gente calcula 20 interações e aí apresenta a resposta final. Uma outra possibilidade é aquele que eu falei, a diferença entre os dois termos, os dois cálculos anteriores ser menor do que um certo fator, que é essa tolerância, né? Então, assim, quando o resultado for menor do que 0,001, então ele também já considera que houve a convergência. Então, vamos calcular agora o result, né? A gente vai ordenar a lista pelo valor do PageRank, ou seja, pelos aeroportos mais importantes. E aí nós temos a tabela, Los Angeles, São Francisco, Dallas, Chicago. Então você observa que repete, né, a quantidade de números de voos de chegada, número de triângulo. Então a gente está confirmando, né, que os dados, né, do PageRank são
semelhantes. Ok? Então com isso encerramos mais essa aula. Eu não falei há pouco, mas é que o algoritmo HITS ele não é implementado pelo menos na versão atual do Spark, ele não é implementado, então a gente não pôde mostrar o exemplo, mas aquela biblioteca que eu mostrei lá, que é o NetworkX, né, ela tem implementado. Né? Eu já executei os dois e vi que o resultado não muda significativamente o resultado não, então você sempre obtém os resultados muito parecidos nessa base de dados aí dos aeroportos.